JBS, Marfrig, Minerva e BR Foods. Ainda vale investir no setor de proteína animal? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Dando sequência à nossa série de vídeos Top and Down, hoje eu vou falar um pouco mais, né? Aprofundar a análise desse setor de proteína animal, né? Eu tenho falado faz um bom tempo no canal, mas hoje a gente vai fazer uma análise começando do macro e indo até o micro com todas as empresas do setor, tá? E eu gostaria de aproveitar para convidar vocês para a próxima aula do meu novo projeto Top and Down, que vai acontecer na segunda-feira às 9h30 da noite, tá? Então eu vou dar uma aula, aprofundar um pouco mais alguns pontos dessa estratégia. Essa live, né, essa aula vai ser fechada, então quem quiser se inscrever, o link está aqui embaixo e ela está dentro daquele projeto, né, que eu tenho falado aqui, que muita gente me pediu, da criação de um curso. Eu estou trabalhando na criação, vocês têm me ajudado bastante, então quem quiser é só se inscrever, a gente vai discutir bastante coisa dessa estratégia. E vamos lá, né? O setor de proteína animal. O que a gente está falando, né? Está falando venda de carne, né? Abate e venda de carne, mais especificamente, né? Carne bovina, suína e frango, tá? Então a gente está falando desse mercado, sabe? Que é um mercado que um local e um mercado também grande externo, né? Então a gente tem as nossas empresas aqui, dessas 4 empresas, né? Da JBS, Marfrig, Minerva e JBS. A maioria delas, né, tem operação fora, a grande parte das vendas é para exportação, então a gente está falando do mercado internacional, então é desse tema específico que a gente vai falar. E vamos começar do topo, né, do top. O que eu vejo nesse cenário, né, nesse mercado, para gostar tanto desse setor nesse momento? Bom, eu falei aqui e vou explicar mais uma vez. Tivemos a questão da China, né, da peste suína africana na China, que começou em 2018, se intensificou muito mais no segundo semestre de 2019. Então a gente está falando que a China é o maior mercado consumidor de proteína suína, né? E era o maior produtor do lado varejo local, né? Todo mundo, as pessoas, as famílias lá criavam porcos em casa. Teve o surto de peste suína africana, que acabou impactando fortemente a produção lá. Muitos animais morreram, muitos tiveram que ser sacrificados. Então a gente está falando de um rebanho de 400 milhões de porcos, onde foram mortos metade, né? Então a gente está falando que 1/4 da produção mundial de porcos foi sacrificado ou morreu durante essa peste. Dado esse problema sanitário, né, a China travou o comércio, né, está tentando travar o comércio de animal vivo ou de criação doméstica de porcos, porque é uma questão sanitária problemática. Ou seja, o maior produtor do mundo deixou de produzir, ele não tem escala para produzir como o mercado brasileiro, né? Não tem espaço, terra, entre outros fatores. O que aconteceu? O Brasil virou o maior exportador de proteína, não só de proteína suína, porque não existe oferta para essa quantidade, né? Mas de outras proteínas. As pessoas começaram a substituir, né? Pela proteína bovina, por exemplo, que é uma mais nobre, um pouco mais cara. A gente viu um movimento de elevação de preços global. Então, no mercado local a gente viu essa elevação, né, em função de uma maior demanda. Então a gente está vendo essa mudança, né, global no mercado de proteínas, e é algo que veio para ficar. Isso ainda foi agravado pela segunda crise sanitária na China, que foi o Covid, né? Então, assim, mais um problema que atrapalhou de alguma forma a logística, ou seja, teve uma redução nos estoques, e nesse momento as famílias, né, o Estado, a China, está importando muito mais para conseguir pelo menos repor parte desses estoques. Então a gente tem uma mudança forte no mercado global que veio para ficar. E isso por si só muda esse mercado, e veio essa mudança, né, que a gente está vendo aí, essa forte demanda, aumento de preço, é algo permanente no mercado de proteína animal. Bom, a gente tem a questão dessa mudança, né? Mas além disso tem mais um ponto que ajuda muito o nosso mercado. Depois eu vou bater empresa a empresa, como é a receita de cada uma delas, né? De qual proteína vem a receita dela e quais mercados, né? Se é mercado interno ou externo. Mas se a gente pegar o dólar, tá? Então o dólar em 2019, médio, ficou em 3,63, tá? Se a gente pensar hoje, bom, eu estou gravando esse vídeo da quinta para sexta-feira, agora são 3h37 da manhã, estou trabalhando muito nesse novo projeto,
mas o dólar fechou ontem a 5,55. Então a gente está falando que tem uma alta de 52% em relação ao dólar médio do ano passado. Entretanto, o que a gente viu no primeiro trimestre, né? O dólar médio no primeiro trimestre foi de 4,46, ou seja, uma alta de 22% em relação ao ano passado. Ou seja, a alta foi muito no final do trimestre, isso fez com que o dólar médio subisse, mas não é nem metade do resultado do que a gente está vendo agora. Então, mesmo com essa alta, né, que não pegou o trimestre em cheio, a gente viu os resultados das empresas aí vindo forte. Então, é uma coisa positiva. Se a gente pegar no segundo trimestre, né, então o dólar até hoje, né, até dia 21, a gente está falando que o dólar médio é 5,49, ou seja, contra o ano passado a gente está vendo uma alta de 51%. Então, tem mais se o primeiro trimestre teve um impacto de 22%, nós temos agora um impacto de mais 29%, além do que teve em relação no primeiro trimestre. Então vai ter um forte impacto do dólar, né? Olha pelo gráfico aí a mudança do patamar do dólar. Então pensa que essas empresas vendem em dólar, além do preço em dólar está aumentando, né? E quando você faz o translation, você vê um crescimento de receita, você tem o crescimento do preço da proteína no mercado global. Mas vamos lá, né? Vamos começar a falar especificamente dessas ações. Muita gente me perguntou nos últimos dias, né? Teve um movimento aí de queda, né? Quanto o mercado subia, o que aconteceu? Bom, não teve nenhuma mudança estrutural. O que a gente está passando existem casos, né, crescentes dentro das empresas de proteína animal no Brasil, de Covid, ou seja, provavelmente uma ou outra operação vão ter que ficar parada por semanas. Isso atrapalha de alguma forma o resultado momentâneo, né, mas não muda nada desse case que a gente está falando. Outra coisa, né, que a gente está vendo, eu vi nos últimos dias no mercado, é um movimento de rotation. O que é isso? É uma rotação de setores, né? O mercado estava muito defensivo e aí com uma melhora um pouco no cenário político, as pessoas começam a tomar um pouco mais risco e acabam realizando algumas ações que acabaram andando. Mas é um movimento puramente técnico. Se a gente pegar aqui, vou pegar o setor, né, Marfrig, JBS e Minerva, vou tirar a BR Foods, depois eu explico por quê. A gente vê do início do ano para cá uma alta de 1,1%. Contra uma queda de 28% do Ibovespa. Então, assim, a performance está boa das ações e o case continua, tá, pessoal? Então, não vejo nenhuma mudança nesse cenário. Bom, então vamos falar aqui sobre como essas empresas operam, né? Então, a gente está falando do mercado de abate. Abate simplesmente é pegar o animal e abater e vender. Algumas empresas, além disso, também fazem processados, né? Então a gente está falando outros tipos de alimentos com um pouquinho mais valor agregado, né? Presunto, entre outros tipos de produtos processados. Mas vamos pegar aqui por tipo de proteína, tá? Então a BR Foods, quais são as proteínas que representam a receita dela? Então basicamente frango, tá? 48% da receita vem da venda de proteína de frango, 27% do porco e 25% de outros, né? Então a gente está falando de processados, de produtos como lasanha e industrializados. JBS, 52% vem da proteína do boi, 25% do frango, 12% de porco e 11% de outros processados. Marfrig, 93% boi, proteína do boi, 7% outros. E Minerva, né, 84% boi e 16% outros. Então o que a gente tem? BR Foods é muito mais frango, JBS é diversificado, mas tem muito boi. Mas JBS e BR Foods, elas têm uma cadeia de produtos muito mais completa. Então, são empresas mais diversificadas. Minerva e Marfrig são empresas praticamente puramente de abate de boi. Tá? Então, se a gente puder separar essas caixinhas, a gente separa nesses dois grupos, tá? Mais diversificados com processados e o outro grupo, né, Marfrig e Minerva, proteína do boi, né? Então a gente está falando de carne bovina. E como é que fica a receita delas, né? De quais mercados? Bom, a BR Foods é a que maior tem exposição no Brasil, a gente está falando de 54% da receita dela vem do Brasil e do mercado internacional 46%. Essa é um case que dos quatro, né, que eu gosto menos, tem uma exposição muito ainda ao Oriente, em mercados que não acabaram não indo muito bem. Se a gente falar JBS, 13% Brasil e 87% internacional, produção no mundo inteiro, Estados Unidos. Então está muito bem posicionada, muito bem diversificada. É uma empresa que eu gosto bastante, teve problemas societários no passado, né? Isso, por uma análise e um compliance, parece que tudo foi de alguma forma resolvido. Ela quer fazer
o IPO lá fora, isso mostra que ela vai estar sob as regras do mercado americano, que são extremamente rígidas, então qualquer problema societário ou jurídico teria uma implicação muito grande, então isso mostra com que as coisas lá melhoraram bastante. Marfrig, 12% Brasil e 88% mercado internacional, e Minerva, 27% Brasil e 73% internacional. Ou seja, a gente está falando aqui, né, de 70%, 80%, 90% das três empresas, né, tirando BR Foods, tem receita em dólar no mercado global. Ou seja, é onde a gente quer estar posicionado, tá? Mercado global, com necessidade de compra, de importação desses ativos e com uma receita em dólar, tá? Então, esses três cases são que eu gosto mais, tá, pessoal? Bom, vou olhar para alguns outros pontos dessas empresas, né? Uma das coisas importantes para se olhar quando você olha um resultado de uma empresa de proteína animal é observar não o lucro. O lucro é uma medida contábil, né? O lucro não significa que a empresa ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro, tá? Já falei isso aqui algumas vezes. O importante é olhar para a geração de caixa. Se a empresa tinha 2 bi de caixa no começo do primeiro trimestre e ela terminou com 3 bi, ela ganhou 1 bi. Ela pode ter dado prejuízo, mas o importante é olhar se ela conseguiu ganhar de fato dinheiro, que não significam exatamente a mesma coisa. O que a gente viu nesse trimestre, né? Empresas gerando caixa, na maioria, né? Uma forte geração de caixa e com prejuízo. Por quê? Porque elas têm exposição a dólar. E o que tem que ser feito? Né? Tem que ser feito a marcação das dívidas, ou seja, o dólar subiu, elas marcam a variação da cambial, isso passa como uma despesa dentro do DRE dela, mas é uma despesa que não existe, não é caixa, né? Porque a despesa vai de fato amortizar em 2025, 30. Muitas delas fazem hedge, né? Então elas operam muito bem em dólar, porque é o mercado delas. Na volta, provavelmente elas vão retirar esse hedge, né? Elas conseguem fazer tá acompanhando muito bem o mercado. Então o que a gente vê? Um prejuízo, mas no caso elas geraram caixa, tá? Então quando for olhar para esse tipo de empresa, tem que olhar para a geração de caixa, que é uma das coisas mais importantes, que é o EBITDA ou a geração de caixa operacional mesmo, que vai estar no release. Outra coisa importante, né? O que a gente viu nos últimos anos foi uma redução de endividamento geral dessas empresas, né? Então a gente está falando aqui net debt EBITDA entre 1,9 e 2 vezes e meia, tá? Então, assim, um endividamento baixo, dado esse setor que sempre teve um endividamento alto, hoje elas estão muito sob controle. E se a gente olhar para os múltiplos, né? Que múltiplos que a gente vai olhar? A gente não vai olhar para preço-lucro, porque eu estou falando lucro aqui é distorcido, né? A gente tem que olhar para EV/EBITDA, que é, o EV nada mais é do que o valor de mercado mais a dívida líquida, e o EBITDA é uma métrica de geração de caixa. Então, se a gente olhar aqui, vamos lá, BR Foods está em 6,4. Esse é o case que eu não quero estar posicionado, tá? Que eu não gosto. Aí, das diversificadas, né? Ainda falando de processados, JBS. Eu estou falando de 4,4 vezes para 2020. A gente está vendo uma geração de caixa aí, o EBITDA crescendo, acima de 2 dígitos, em 2020, com um múltiplo extremamente baixo, tá? Se a gente falar do lado só das empresas que abatem, né? Então, Marfrig e Minerva, 4,4 vezes em Marfrig e 5,6 em Minerva. Então, Marfrig nesse momento está um pouquinho mais atrativa que Minerva, mas a gente está falando de múltiplos bem baixos, crescimento da geração de caixa. E para estar posicionado, né, onde é melhor? Bom, falei, BR Foods é um case que eu não quero estar posicionado porque está no mercado brasileiro e no mercado externo não é o melhor. A gente está falando de proteína de frango, né? A melhor proteína nesse momento, a gente está falando de porco e de boi. Então, de boi especificamente passa por um melhor momento, porque o que a gente, resultado geral, né, o que a gente viu? Teve uma queda da produção em função do Covid, muitas plantas pararam de operar, mas os preços já compensaram essa queda de volume. Se o preço subiu para a ponta vendedora, do lado da empresa de abate comprando, né, para abater, a gente viu uma queda no preço do insumo. Por quê? Porque dado a queda no volume, teve um impacto nos preços dos bois para abate. Então, as empresas estão sendo aí duplamente beneficiadas por esse setor, tá, pessoal? Bom, ou seja, puxando de ponta a ponta, né? Do top, desde o início da cadeia macro, né, que mudou o modelo de venda de proteína animal no mundo, que está mudando, dólar, até para o micro, aqui a gente está falando de múltiplos baixos,
empresas com endividamento aqui caíram bastante e com uma forte geração de caixa. Então eu gosto bastante. Sim, JBS, Marfrig e Minerva são os ativos que dá para estar posicionado. Se quiser um ativo mais diversificado é o JBS, se não, né, um puramente abate, ficar entre Marfrig e Minerva, tá pessoal? Bom, lembrando para vocês que o link está aqui embaixo, tá, da aula que eu vou fazer na próxima segunda-feira, 9h30 da noite, dentro daquele projeto que eu tenho desenvolvido, que é o programa, né, o curso Top Down, a estratégia dos grandes gestores de bolsa no Brasil. Tá? Então eu estou criando junto com vocês, né, tenho perguntado bastante o que vocês querem no curso, e eu estou criando um modelo de analisar os modelos de negócio das empresas listadas na bolsa. Tá? Então é um negócio novo para vocês entenderem como uma empresa ganha dinheiro para conseguir investir e também ganhar dinheiro. Então, lembrando, essa aula vai ser privada, o link está aqui embaixo, se cadastrem. Espero vocês, um grande abraço.